Agradecendo a Jesus mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui, junto com a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, que nos sustentam, que nos ajudam, que trabalham dentro das nossas limitações, nos inspirando nesse estudo, que agora a gente já está indo da primeira, um quarto do livro já terminando, né? Semana que vem. Obrigada, Mestre, por cuidar da nossa família, porque nós sabemos que participando de estudos como esse, que a equipe do plano espiritual vem até o nosso lar, não vem só para uma visita, eles vêm e cuidam de nós, das nossas dificuldades, eles sabem dos nossos problemas, problemas físicos, problemas espirituais. E quando a gente está fazendo esse estudo singelo, nossa casa toda é protegida. Nessa noite especial, Senhor, nós pedimos pela Fátima, que a equipe de André Luiz, a equipe médica, possa desde já ir trabalhando o corpinho dela. E do bebezinho, que está chegando nos próximos dias. Que tanto a mãe quanto o filho possam ser amparados, Senhor, pelas equipes do bem, nesse momento de transição tão importante para a família. E assim nós vamos agradecendo, dando por iniciado o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. E hoje o estudo, a gente vai estar falando justamente sobre crianças, importância da maternidade, papel dos pais na preparação dos filhos, né? Nesse projeto, que é o maior projeto que nós temos, a nossa tarefa aqui na Terra, que é o nosso progresso espiritual. A gente vê no livro aí, nesse capítulo 9, o Lar da Bênção, que nada mais é do que um orfanato escola. Na verdade, um orfanato, hospital, escola, no plano espiritual. Que faz todo sentido, porque se quando a gente está vindo para a Terra, existe um momento de transição muito grande, né? É necessário aí uma alteração do perispírito, uma amnésia relativa que a gente passa. Existem engenheiros que aí reformulam a nossa massa celular perispiritual, para que a gente consiga diminuir ao ponto de caber lá, né, naquele óvulo fecundado, e trabalham na junção, na união entre a mãe e o filho durante as 40 semanas da gravidez. Existe um preparo anterior à encarnação, como a gente já viu em alguns livros de André Luiz, mas também existe um ajuste que é necessário no momento da desencarnação. Isso, se a gente tivesse numa posição evolutiva, intelectualmente, moralmente grande, não precisaria dessa transição. Mas nós sabemos que no estágio atual que nós temos aqui, hoje, na Terra, a gente não morre e chega lá, né? Eu consigo controlar tudo que está acontecendo comigo, o que eu estou pensando, eu consigo ter a forma que eu quero. Eu preferia a Ana de 20 anos e não a Ana de 50 anos ou de 90 anos. Não. Para conseguir trabalhar a nossa forma, a nossa aparência, é necessário uma evolução, um progresso grande, que nem todos nós temos. E quando a gente desencarna como criança, que existe ainda uma amnésia maior, né? Porque a gente sabe que o despertamento consciencial de verdade acontece aos 7 anos. Então, até aos 7 anos, a importância e o papel dos pais é fundamental em moldar as características daquela criança. É a oportunidade maior que os pais têm para educar, para ensinar valores novos para aquele ser humano que está vindo, aquele espírito eterno. Porque depois dos 7 anos, essa criança já vai começar a trazer
para o seu consciente muito aquela memória de passado, das coisas boas e ruins que ela fez em encarnações anteriores. Então, atenção para todos os pais que escutam isso da gente imaginar que porque a criança é pequena, a gente não tem que dar tanta atenção, só tem que se preocupar em dar banho, comida, passear, brincar. Não, tem que educar. É nessa hora que a gente ensina a criança a não ser egoísta. É essa hora que a gente ensina a criança a ouvir os pais, a não responder, a não gritar, a não dar birra. É fundamental plantar a sementinha que a gente vai querer ver florescer, porque senão a criança, ela cresce e vira aquele adolescente trazendo toda aquela bagagem pesada de encarnações passadas, porque todos nós temos uma bagagem pesadíssima de encarnações passadas, senão a gente não estava aqui. E aí é sofrimento para os filhos, para ele e para os pais. Bom, mas voltando aqui nesse capítulo, quando a gente está voltando para o plano espiritual, existe uma fase de reajuste. Quando a gente desencarna como crianças do ponto de vista material, cronológico, não do ponto de vista espiritual. Ainda vai sabendo aquilo que sabe aqui, né? Então, nosso conhecimento como uma criança de 5 anos é o conhecimento que a gente vai estar chegando normalmente lá. Não é uma regra, existem exceções, mas a maior parte de nós vai chegar lá desse jeito. Então precisa de ajuda. Se a gente for pensar numa criança aqui, se a criança, nosso filho pequenininho, ficasse separado da gente, como é que ele ia se sentir? Ia ter saudade de colinha, ia querer brincar, ia chamar mamãe, ia chamar papai. As coisas normais, isso não vai mudar. Muitas vezes a gente fica pensando no momento da separação da morte, só quem tá daqui que sente saudade de quem tá de lá, e não é verdade. A saudade tem dois lados. E aí a gente vê essas crianças chegando do outro lado, crianças que, apesar de terem passado por mortes prematuras e que aparentemente não tenham feito nada de errado, o que a gente vê é que elas estão resgatando coisas que elas já trouxeram de outras vidas. Muitas vezes é aquela encarnação que foi cortada antes do final, ou por uma doença, por mau uso do livre-arbítrio, por um suicídio, enfim. E elas têm alguns anos ainda que precisam ser trabalhados. E elas são recebidas lá por essas mães postiças, que são mulheres boas, que de alguma forma têm uma ligação grande com crianças. A gente não sabe se essas ligações são de resgate ou não, mas que cuidam dessas crianças nesse reajuste no plano espiritual maior. Por quê? Porque antes, algumas dessas crianças, elas precisam dessa preparação antes que elas possam continuar o seu progresso, porque a gente sabe que o nosso progresso espiritual acontece tanto aqui quanto no plano espiritual, mas na verdade, a gente pode estudar tanto aqui quanto no plano espiritual, mas o nosso progresso, o nosso teste mesmo acontece aqui durante a encarnação. E esse ajuste, muitas vezes, precisa ser feito aqui na encarnação, e a gente sabe que o ajuste, sofrimento, pode ser aqui, pode ser no plano espiritual, mas muitas vezes é aqui na Terra. E eles precisam dessa preparação para a criança poder retornar para a Terra. Como a gente está vendo aí. O caso do Júlio é um caso muito extremo, em que ele reencarna na mesma família 3 vezes. Na mesma encarnação. Pelas dívidas que ele tinha de passado. Não dá para falar, numa encarnação ele tentou suicídio 2 vezes e só conseguiu da segunda vez, mas o mal que ele fez ao seu corpo perispirítico foi tão grande que precisou de 2 encarnações consecutivas para ele conseguir zerar a conta dele e começar tudo de novo. Ao mesmo tempo, essa mesma colônia, chamada Lar de Bênção, e é uma colônia no meio em várias, né? Como a gente sabe, não existe só um nosso lar. Não existe só uma mansão da paz. Não existe só um lar da bênção. Isso é só um exemplo, né? Dá apoio para aquelas mães que perderam as crianças em tenra idade. Como?
Se a gente sabe que o estudo, o equilíbrio é importante aqui na Terra, para que a gente não entre nessa loucura do ponto de vista espiritual, no plano espiritual é a mesma coisa. Então, a mãe que perdeu o filho, que está sofrendo, que está em dor, ela consegue encontrar a criança lá, visitar durante o sono, de novo, a importância da nossa vigilância antes de dormir, de fazer nossas preces. E elas podem ir lá visitar, brincar com as crianças e aprender. Aprender o quê? Bom, para cada caso é um caso, mas se a gente passa por um momento de dor tão intenso quanto esse de uma morte de um filho, talvez a dor mais terrível que uma pessoa possa passar, precisa ter um alicerce para conseguir passar por essa dor. A gente sabe que a colheita é obrigatória, quando isso acontece, existe uma razão maior para uma dor tão grande vir cair no nosso colo, mas o amor de Deus é tão bom que não desempara, né? Então, ele, o pai, oferece tanto para a criança que está passando saudade dos pais que ficaram aqui na Terra, quanto para os pais que estão sentindo saudade da criança que foi antes da hora, esse apoio de amor, essa oportunidade de comunhão, essa oportunidade de convivência, né? Agora eu queria parar um pouco para a gente pensar, né? Nós como mães que perdemos os nossos filhos, né? O quanto é fácil a gente perder o rumo da estrada e se esquecer de Deus mesmo, né? Se esquecer da gente, se esquecer do casamento, do marido, dos outros filhos que ficaram. E aí a gente vê a importância da qualidade do pensamento da mãe e do pai. E uma coisa que me chamou a atenção, e não que os pais não sejam importantes, mas é um foco muito grande na importância da ligação do filho com a mãe. Então, o equilíbrio da mãe, que é uma missão quase impossível num momento de dor tão grande, é fundamental para o equilíbrio do filho que está lá. A mãe que está desesperada aqui vai deixar o filho sofrendo do outro lado, vai estar limitando a quantidade, a possibilidade de ajuda, de socorro que esse filho está recebendo. Então, é uma coisa para a gente pensar, porque muitas vezes o coração de mãe consegue fazer pelos filhos coisa que não consegue fazer por si própria, né? Por si mesma. Então, a gente lembrar a importância da prece, que o nosso pensamento de revolta, de tristeza, não só envolve o nosso campo perispirítico, a qualidade mental que nos envolve, onde a gente vai, mas ela afeta diretamente aquelas pessoas que estão envolvidas no nosso pensamento. Quando a gente for pensar, lembrar de pessoas que já desencarnaram, a gente lembrar com amor, com carinho, com respeito, pedindo para Deus tomar conta, falando com saudade, mas sem mágoa, sem revolta, né? Para que essa outra pessoa não sofra. Bom, aí a gente viu, não conseguem ver o Júlio, porque o Júlio ainda está completamente atordoado e praticamente ensandecido. Ela fala, tiveram que levar ele para outro lugar, deixar num quarto separado, porque ele não parava de gritar. Não parava de gritar, por quê? Porque não tinha prece suficiente para ele. Olha só que coisa. Se tivesse a prece da mãe, esse menino estaria numa condição de equilíbrio diferente. Claro, existe toda a impregnação do karma dele, dos erros de passado que ele fez como suicida. Isso sim, mas o afeto da mãe está causando um vácuo na cura dele. Aí eles vão até a moradia da irmã Blandina, que a gente vê que a irmã Blandina é, na verdade, Mei-Mei, que é um espírito de alta envergadura que é conhecida como uma pessoa muito carinhosa
que cuida de crianças, né? A descrição mexeu comigo. Primeiro falando, né, desse mini castelo que ela vive, as flores, o aroma que envolve o lugar. Parece mesmo um céu onde ela está, para cuidar dessas crianças. E quando a gente vê, ela fala, foi lá para a casa da Blandina, tá na casa da Blandina. Eu fiquei pensando, para ter uma casa tão linda dessa, em que é definida quase como um castelo, e a gente lembrando do livro do Nosso Lar, falando dos bônus horas, né? O quanto que cada um de nós consegue a moradia de acordo com o trabalho no bem que a gente já fez. Eu fiquei imaginando o tanto de trabalho no bem que ela não fez, né? Para conseguir ter uma moradia tão linda como essa, sabendo de que ela só estava lá há 3 anos. Então, ela estava aí dedicando a vida dela em benefício dessas crianças. Por quê? Pelos erros que ela fez no passado, enquanto encarnada, de não saber valorizar a maternidade. Aí, mais uma vez, o peso da culpa da gente. Mas a oportunidade de trabalho no bem, tanto aqui quanto no plano espiritual. Então, qual que é a lição aqui pra gente? Eu errei, eu não soube valorizar os meus filhos, eu cometi um aborto. Hoje, tão normal a gente ouvir falar, né? Eu sou dono do meu corpo, eu posso tomar a decisão que eu quiser em relação ao corpo, se esquecendo que eu não posso ir contra o livre-arbítrio de um outro ser que está dentro de mim, que não tem esse controle, não pode tomar a decisão. A responsabilidade que isso leva pode demorar reencarnações para resolver. A gente não sabe, no caso da Blandina, no caso da Mini, quanto tempo vai ser necessário até ela conseguir resgatar o que ela precisa resgatar em relação à maternidade. Mas quando a gente vê aqui no plano carnal mulheres que têm vontade de ser mãe, que passam por abortos, que têm dificuldade de engravidar, a gente vê aí o resultado do dano que foi feito dentro do aparelho genésico, do aparelho reprodutivo, em encarnações anteriores. Mas e aí, o que dá para fazer? Dá para fazer o exemplo, seguindo o exemplo da Blandina. No mesmo lugar em que eu errei, eu faço bem. Então, se eu tenho dificuldade hoje com os meus filhos, se eu tenho dificuldade de engravidar, se eu tenho problemas no sistema reprodutivo, eu devo trabalhar com crianças em orfanatos, crianças abandonadas, enfim, dar amor para outras crianças que talvez não tenham a mãe presente, a oportunidade de serem ajudadas como deveriam. Porque nem todos os pais são responsáveis como deveriam, né? Esse trabalho que é feito no plano espiritual por ela, podia ser feito aqui na Terra. Então, em vez da gente ficar preso ao meu erro de passado, olhando para trás, não. Eu penso, como é que eu posso fazer uma coisa melhor hoje, agora? Em benefício de outras crianças, como se elas fossem meus filhos, né? E aí, focando agora no Júlio, vendo a diferença do Marcos e do Júlio. O Marcos, que não foi um suicídio, ele morreu cedo, mas por outra razão. E o Júlio, que tentou suicídio 2 vezes e só conseguiu uma vez. A mente em desequilíbrio desvirtua todo o nosso centro, dos nossos centros de força. Porque ele continua ainda muito apegado no momento do afogamento. Ele tem esses pesadelos constantes de que está se afogando. Porque o pensamento dele ainda está muito aprisionado no suicídio, na primeira tentativa de suicídio, tomando corrosivo. Toda a sua garganta está danificada. Gente, o perispírito não é corpo físico. Esse machucado estava no corpo físico. Então, quer dizer que se ele tivesse mudado a sua tela mental, ele poderia estar bem.
É só que pelo seu grau evolutivo ele não consegue fazer isso ainda. Ele precisa de ajuda. Tanto é que a Blandina fala, ele vai ter que reencarnar para conseguir resolver isso. Não vai conseguir resolver aqui no plano espiritual porque a cabecinha dele ainda não consegue. Mente da gente controla tudo, pro bem e pro mal. Como a gente já viu em capítulos anteriores, em livros anteriores, nós vivemos no céu ou no inferno que nós plasmamos em nós mesmos. A influência do pensamento da irmãzinha dele é a única que está ajudando ele. Mas a precezinha dessa irmã não é suficiente para acalmar a criança. Então, quando a gente vê grupos de prece em igrejas, em centros espíritas, enfim, em várias religiões, como a gente sabe que existem, isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós todos colocamos o nosso campo vibracional na mesma direção, é como se nós enlaçássemos fios de corda um com o outro. Então, esse desejo de fazer o bem, de curar, de doação, chega até o recipiente muito mais forte, né? Então, lembrar da importância de rezar em grupo, de fazer evangelho no lar, que quando nós estamos juntos, pensando no mesmo assunto, o impacto da gente com esse pensamento é muito maior em termos de ajuda, como também em termos de prejuízo, né? Bom, cada um está recebendo ajuda de um jeito. Marcos está recebendo a ajuda da mãe, a mãe está num nível, num patamar espiritual diferente, a gente vê que ela já faz evangelho no lar, apesar de não ser espírita, ela estuda aí a Bíblia, ela já consegue ver o filho, ela já consegue brincar com o filho já está feliz. Já Júlio não, precisa de uma assistência de Blandina e precisa da assistência da avó da Blandina também, que tá lá de matrona em cima dele. Tempo integral. Olha só que coisa. Não só ele tem que ficar isolado, como ele tá precisando aí de ajuda de 2 mulheres no plano espiritual para conseguir se equilibrar. E aí, no meio dessa dor, o que acontece? O que ele precisa é de prece, não consegue, recebe o passe de Clarencio. Outra lição pra gente. Passe espiritual aqui na Terra, tanto quanto no céu. O passe aqui na Terra, quanto no céu, tem um efeito temporário, paliativo, porque o que vai resolver é a nossa transformação interior. Nesse momento, Clarencio vai lá, dá um passe para acalmar a dor dele, faz ele dormir. Mas a hora que ele acordar, ele vai estar com dor de novo, porque nada mudou dentro dele. Então, enquanto a gente não modificar o nosso estado íntimo, a nossa dor vai continuar. Então, para a gente refletir, a primeira coisa é mortes prematuras, que é um assunto tão difícil, tão duro para tanta gente, né? Pensar por quê, para quê, criança, né? Por que vai uma criança tão novinha e ficam as pessoas mais velhas? É uma coisa antinatural. Existe aprendizado em tudo que Deus faz. E a gente tem que lembrar que Deus é Pai, que Ele nunca nos abandona. Que se num momento de prova dura como essa, nesse momento a gente está sendo mais acolhido ainda. Mas para isso a gente precisa buscar ajuda. Outra coisa é a importância do papel dos pais na educação dos filhos. Eu não estou falando só da educação acadêmica, eu estou falando da educação moral, espiritual dos filhos. Porque se essa criança tivesse tido noções evangelizadas, se ela tivesse sido evangelizada, se ela tivesse entendido que a morte não existia, talvez a situação dela teria sido diferente, né? E depois, o impacto da culpa na nossa vida, tanto aqui quanto no plano espiritual. E o impacto da nossa vida
tanto aqui quanto no plano espiritual, quando a gente usa o instrumento da prece, tanto para nós quanto para os outros. Então, é a nossa escolha. Para que lado a gente quer ir? A gente tem duas ferramentas, o do bem e do mal. E aí eu posso usar de acordo com a minha vontade. Mas o efeito vai ser sempre ligado à minha escolha, né? Então era isso que eu tinha para falar para a gente hoje. E eu vou abrir agora para perguntas. Vou tirar todo mundo do mute. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, não, é que essa parte aí foi assim, quando eu li esse livro, primeira vez, foi muito assim, como é que fala? Tocante, né? E também, assim, misericórdia divina de ceder, né? A essas mães, mesmo que ainda, né, estão a oportunidade, né, de ainda poder estar em contato, ainda que ainda está nesse processo de transição. E foi isso, assim, foi uma parte assim que mexeu comigo. É lindo, né? A gente pensar que Muito. as nossas crianças, mesmo que elas tenham partido, que elas não estão abandonadas, né? Nunca, jamais. Deus é bom demais. E que a gente pode visitá-las, né? Mas e até para, acho que não só as crianças, mas eu acho que até mais ainda, talvez tenha que ter até mais preparo, né? Porque as emoções, né, elas podem atrapalhar, mas Uhum. é, Você quer comentar alguma coisa? Não, eu queria fazer a prece de encerramento. Tá bom. Fátima, você ter algum comentário antes da gente encerrar? Não, é só que realmente esses últimos capítulos e o livro todo nesse momento da minha vida, de gravidez e tudo, final da gravidez, está sendo realmente maravilhoso. Os ensinamentos são assim. É você ouvir o que você precisa no momento certo, sabe? É verdade. Isso daí, para quem tá de alguma forma diretamente envolvido com criança pequenininha agora, eu acho que é uma luz boa. Exatamente. Tá bom. Então, nós vamos agradecendo nesse instante, indo para o nosso encerramento de hoje. Meus queridos, eu pedi para a Ana que me permitisse fazer a prece de encerramento hoje, porque essa lição me comoveu de uma forma muito especial. Mais uma vez, a doutrina nos mostrou com muita clareza a importância da família, tanto na dimensão material da vida, como na dimensão espiritual. E hoje eu estou na véspera do meu retorno ao Brasil. Cheguei aqui antes do Natal, passei Natal, Ano Novo com eles, tive dias muito felizes. E agora, retornando, eu quero abrir o meu coração em vibrações de paz, amor e luz, de muita gratidão a Deus por esses dias felizes, por essa troca de energia fraterna e amorosa que a misericórdia do Pai me concedeu, e humildemente pedir a Ele, a Deus, nosso Pai Criador, que permita que todo esse amor que eu recebi, todo esse bem que me foi dado nesses dias todos, possa reverter em bênçãos muito especiais para todos aqui da família. Para o Ricardo, para a Ana, para o Tiago e para o Gabriel. E eu estou falando da minha família,
mas a minha vibração de paz, amor e luz envolve a família de cada um do grupo. Que Deus abençoe cada família, que fortaleça esses laços de afeição real, para que nós possamos, a cada dia, cada vez mais, caminhar juntos, de mãos dadas, com muita fé e com um desejo sincero de acertar. Que assim seja, graças a Deus. Boa semana, pessoal. Obrigada. E a gente se vê